Glória a Deus, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande, uma honra para nós podermos estar aqui nessa noite junto com esses irmãos tão maravilhosos, né? Que são vocês. Vocês são esses irmãos maravilhosos, né? Que a gente conhecia de ouvir falar, mas hoje a gente pode contemplar essa igreja tão viva, tão preciosa. A igreja do Senhor Jesus aqui na Tapera, que tem como nome Igreja Presbiteriana. Agradeço muito a Deus pela vida do pastor David também, por nos confiar o púlpito desta igreja, né, tão preciosa. E aqui poder rever o Paulo Robson. Paulo Robson, já amigo de tantos anos, né, Paulo? Desde Eldorado, desde quando eu era magro, né? Né, Paulinho? Também o Serginho ali, que eu já vi, né, Serginho? Primo do pastor Adriel, sua esposa. Tem mais gente que eu conheço aqui? Não, né? Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. E estou junto com essa turma nossa aí, a Pamela, que está gravidíssima, esposo do Gugu, o Gerson, Gabriel, está tudo lá fora bebendo água, Lucão, o Atos, que é o nosso líder do Ministério Louvor, essa turma preciosa que já caminha conosco, com exceção do Lucas, que entrou para a igreja ano passado, né, Lucas? O restante já caminha conosco bastante tempo, né? Tem Pamela e o Gugu e o Gerson, são membros fundadores da nossa igreja. Aí eles vão falar assim, tem 50 anos, né? Porque quando fala em membro fundador, pensa logo que tem 20, 30 anos, né? Mas a nossa igreja, a Casa do Pai, está fazendo esse ano, em setembro, 9 anos. Começou, primeiramente eu, minha esposa, os meus filhos, que hoje não puderam estar aqui. A minha esposa está com a minha filha mais nova, que tem 8 anos, estudando, porque tem prova amanhã, difícil. Ela pediu para ficar estudando. A minha filha mais velha, de 25 anos, já é casada e está com um filhinho, uma filhinha linda, Elisa, que vai fazer agora, dia 14, 2 mesinhos. E tem o meu filho do meio, que está lá em Belo Horizonte fazendo seminário, está estudando. E a gente tem uma família muito bacana na presença do Senhor, e a gente agradece muito a Deus, porque eu penso o seguinte: não é algo que eu criei, mas é algo que eu aprendi, que nós não podemos ser, nós pastores, né, ministros, nós não podemos ter um ministério como o ministério de Noé, que ganhou toda a sua família e perdeu o mundo. Também nós não podemos ser como o ministério de Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua família. Nosso ministério tem que ser como o ministério de Jesus. A palavra do Senhor diz que em Lucas, Jesus declarando: quando eu for levantado, todos eu atrairei até a mim. A intenção de Jesus do céu, o que pensava o céu, desejava o trono de Deus, era que todos fossem resgatados. Então a missão de Jesus foi para resgatar aqueles que estavam perdidos, não é? Então Jesus foi à cruz, e ele foi com o coração dele impactado e também muito decidido a ganhar o mundo todo. Mas quando ele estava pendurado lá na cruz, tinha um cidadão que estava ao lado dele, que zombou dele e não quis o seu perdão. Mas o outro olhou para ele e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele estava ali pendurado na cruz, sofrendo, derramando seu sangue, a sua vida se esvaindo, e ele preocupado com a salvação das pessoas. Mas quando ele olha para baixo, ele fala assim: João, cuida de mamãe para mim.
mamãe, cuida do meu amigo. Então o ministério de Jesus nos ensina que nós não podemos somente nos preocuparmos em ganhar o mundo, mas também nós precisamos nos preocupar muito em ganhar nossa família, para que ela esteja sempre bem cuidada, sempre bem cuidada. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, que é uma guerreira do Senhor, uma mulher que trabalha muito ao meu lado. Ela não tem o dom de pregar, ela nunca pregou, não é? Ainda. Mas ela pensa em uma mulher guerreira. Ministério que Deus confiou nas minhas mãos, eu posso te garantir que 50% é dela. 50% é dela. E os outros 25% são dos meus filhos. E 25% é meu, não é? 25% é meu, porque se a minha casa não estiver bem, como que eu vou poder pastorear, não é? Então eu agradeço muito a Deus pela vida da minha família, e também pela a família que Deus me deu, meus filhos, não é? Espirituais. De vez em quando sofremos os revés, não é? No ministério, porque todo pastor sofre, não é? E todo pastor faz sofrer, não é isso? Todo pastor sofre e todo pastor faz sofrer. Em algum momento da nossa vida como pastor, a gente machuca a ovelha. É impossível que isso não aconteça, porque nós somos pessoas e vivemos, né, em comunidade, e isso é complicado isso. Então quando a gente errar, perdoa a gente, porque vocês erram também conosco e a gente está sempre perdoando, não é? Então a gente vai amando e vai perdoando. Amém, irmãos? Eu muito feliz de poder ver o ministério fechando o momento de louvor com esta canção que cantou sobre comunhão. Essa canção Deus nos deu no ano de 2012, Deus me deu esta canção, e nós gravamos um CD, e o título do CD é o tema dessa música de comunhão. Nós temos alguns CDs aí, a gente não veio aqui para vender CD, né? Mas a gente veio trazer para vocês uma bênção que é esse CD. Paulo Robson está aqui, conhece a gente de muito tempo, ele sabe de uma luta que nós enfrentamos na nossa vida, da nossa filha mais velha, que quando tinha 5 anos de idade deu câncer, e ela tirou um rim, e de junto do rim tirou mais 3 quilos de tumor, com 5 anos de idade, e fez quimioterapia, radioterapia, ficou careca. 6 meses depois a medicina falou, ela está curada. 3 meses depois ela estava com metástase no pulmão, agora estava com nódulo pulmonar, e nós enfrentamos mais 1 ano e meio de batalha lá no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Nossa filha esteve morta nos últimos 3 meses do tratamento, no ano de 97. Nos últimos 3 meses de tratamento dela, ela ficou praticamente internada direto, tomando plaquetas, repondo sangue e tentando de alguma forma recuperar o físico dela. E nossa filha estava morrendo dia a dia. O último estágio dela, que foi no mês de agosto de 97, ela estava totalmente sem cabelos, toda ferida pelo corpo, com chagas pelo corpo. O catéter já não aceitava, o organismo dela não aceitava mais. E no último dia que eu estava no Rio, que eu precisava retornar para trabalhar na prefeitura na época, a médica mandou tirar o catéter e pediu para buscar em um determinado lugar lá do INCA o prontuário dela, para escrever. E eu abri o prontuário da Pamela, e quando eu abri o prontuário dela, o que tinha dentro? Uma certidão de óbito.
uma certidão de óbito pronta, já dizendo, já causa morte, só faltando o médico assinar. E aquilo ali, irmãos, me deixou muito angustiado, muito amargurado. Eu fiz uma oração a Deus naquela noite, depois que a Pamela sentou no meu colo e enfiaram uma tesoura com uma ponta desse tamanho para dentro do braço dela, para arrancar o catéter e sangue jorrando. Eu fiz uma oração naquela noite, e a oração era assim: Senhor, se o Senhor for levar minha filha, leva ela hoje. Nesse tempo a nossa filha tinha 7 anos, tinha acabado de completar no dia 19 de agosto 7 anos, no mês de agosto aconteceu isso, final de agosto. Leva ela hoje, Pai, porque eu não suporto mais ver minha filha sofrer, minha esposa sofrer, nós não suportamos mais o sofrimento. Eu sei que a minha filha é salva, leva ela, mas se for para o Senhor curar, cura hoje. Que não passe mais um dia, Senhor, sem que o Senhor faça o que precisa ser feito. Irmãos, eu vim embora de noite, por volta de 9 horas, 21 horas, eu peguei o ônibus no Novo Rio, vim embora. Quando eu cheguei a casa, orei de novo a mesma oração. No outro dia eu acordei com o telefone tocando, e o coração de pai, de homem, já pensou o pior: morreu. Foi quando a minha esposa, ao telefone, falou assim: Oséias, volta para o Rio. Eu falei: nossa filha morreu, Arlene? Ela: não, nossa filha está de alta. Eu falei: minha filha, como que ela está de alta? Eu deixei essa noite ela muito mal aí. Oséias, eu não sei o que é que aconteceu. Fizeram exame nela, rastrearam o sangue dela, e ela não tem nenhuma infecção mais, e pediu para que tirasse ela do hospital, porque ela está muito debilitada para não pegar infecção hospitalar. E nós levamos ela, voltei correndo para o Rio, levei ela para a casa de uma prima minha em Niterói, ficamos lá uma semana. Uma semana depois, a doutora falou assim: você pode ir para casa. Irmãos, daquele dia, nunca mais a minha filha ficou enferma. E ela hoje é uma moça muito linda, 25 anos, ganhou neném agora, tem... Irmãos, ela não podia engravidar. Ela fez rádio na região do abdômen todo. Ela fez quimioterapia. O normal era que o útero dela, o aparelho reprodutor dela todo estivesse ressecado, tivesse morrido, como morreu as mamas dela. Ela não desenvolveu as mamas por conta da rádio. E eu, quando ela casou, eu falei: Deus, eu acho que a minha filha não vai me dar um neto, mas o Senhor, que é Deus, que faz a obra completa, pode fazer tudo. E passou um tempo, ela falando: pai, eu quero engravidar. E eu assim, segurando ela: filha, segura um pouco. E com medo, na verdade, assim, a gente tem um coração muito dúbio, né? Com medo, na verdade, dela se frustrar. E de repente, um dia ela chega lá em casa e fala: pai, eu estou grávida. E teve uma gravidez perfeita. Irmãos, Deus é tão fantástico. Deus, eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus. Deus é muito fantástico. Deus é muito maravilhoso. Ele não falha. Irmãos, a minha neta é muito linda. Ela tem 1 ano, ela tem 1 mês, com 1 mês e 7 dias. Isso foi filmado. A Pamela brincando com ela, falando: Elisa, você é tão linda. Dá um sorriso para a mamãe. E ela rindo. Aí a Pamela falou assim: tira um beijinho para a mamãe, meu amor. Irmãos, a Elisa tirou um beijo para a mãe com um estalinho. Fez assim, ó.
Aí eu não acreditei, eu falei, isso aí é espasmo, alguma coisa. E ontem Marquinhos me manda 5 beijos que ela tirou para ele pedindo. Quando Deus faz a obra, irmãos, Deus faz completa. Tudo nasce perfeito a partir da obra de Deus. E por que eu estou falando isso também? Porque aqui nesse CD tem a faixa 9, tem o testemunho dela, que você pode comprar aqui. Você deixa R$10 de oferta para o ministério e você leva e pode dar de presente a alguém que esteja passando por um tempo de tribulação na área da família. Eu acho que não tem nem 10 CDs desse aqui, né? E você pode estar adquirindo e abençoando. Na verdade é para abençoar a tua vida mesmo. Esse CD tem 8 canções, das 8, 7 Deus me deu. Uma pessoa que, quando foi para o seminário porque fez um avanço. Até os 31 anos de idade eu era um semi-analfabeto. Nossa vida é uma vida de milagres. E hoje que nós estamos aqui falando sobre esse tempo tão maravilhoso que vocês vão passar, que são os 40 dias de oração. Eu quero te encorajar a orar. Irmãos, a oração é a chave que abre a porta. Que abre a porta, irmãos. A oração, quando nós falamos com Deus. São tantas experiências de oração que eu poderia falar com vocês e não dá para a gente falar. Mas vocês estão em uma campanha de oração. Campanha de oração é para orar. Quem gosta de jejuar, jejua, não é mais. Tem algumas pessoas que não entendem o jejum. E eu não critico quem não entenda, não compreenda. Mas uma coisa nós não podemos deixar de fazer, de orar. A gente tem que orar quando tudo está bem, orar quando tudo está mal, orar quando as coisas estão mais ou menos. A gente precisa orar. Uma igreja, ela rompe orando. Uma família, ela rompe orando. Um estudante, ele rompe orando. Um trabalhador, um enfermo, ele vence orando. A oração é a base da nossa vida. Mas eu queria falar com vocês nessa noite sobre alguns problemas na oração. Não que tenha oração problemática, conquanto há muitas orações que podem se tornar problemáticas. Porque Tiago, ele diz assim: você ora e não recebe, porque você ora mal. Porque o fim da tua oração é para que você use o que você conquistar através da oração para o teu deleite. Domingo eu estava pregando na igreja sobre a oração de Ana. Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, Ana, ela viveu uma vida muito angustiada e oprimida por Penina, porque Penina era também esposa do seu marido, e Penina tinha muitos filhos e ela não. E Penina não era aquela mulher que todo crente deve ser, não é? Que é aquela pessoa que encoraja o outro, né? Penina não era assim. Porque Penina, se ela fosse uma crente de verdade, uma nascida de novo, uma convertida, com o coração cheio de Deus, ela não faria com Penina o que ela fez. Ela não diria a Penina assim: olha, bebê, eu tenho filho, você não tem. Ela não faria isso. Ela não humilharia a Ana. Ela não humilharia a Ana.
Ela chegaria para Ana e diria assim: Ana, minha filha, continua buscando o Senhor, porque o Senhor vai abrir a tua madre. Porque todo crente convertido, ungido do Senhor, ele é encorajador, não é? Ele encoraja o outro. Ele nunca trabalha para deixar o irmão para baixo. Mas a Penina não, a Penina estava lá: olha, eu tenho filhos, você não tem, oprimindo a Ana. Ela poderia chegar para Ana e dizer: Ana, você não tem filhos ainda, e eu tenho os meus, mas os meus filhos são nossos filhos, porque é filho do mesmo pai, então vamos viver junto, cuida deles também, me ajuda a criar. Você trabalha a autoestima da pessoa. Mas ela queria só humilhar, como dizia minha mãe, custicar, né? Minha mãe falava isso, só queria custicar, né? Custicar. E não era assim. Aí um dia Penina, ela vai diante do Senhor. Irmãos, eu não sei quantas vezes Ana, melhor dizendo, quantas vezes Ana orou ao Senhor. Eu não sei quantos anos Ana ia ao templo onde estava Eli para buscar o Senhor pela sua gravidez. Mas chegou um determinado dia que ela foi e ela orava, mas ela não falava palavras audíveis, ela ficava falando baixinho. Quantos estão comigo aqui? Ela ficava falando com Deus baixinho, e Eli, que já era muito velho, e Eli já estava perdendo a visão, ele falou assim: mulher, uma hora dessa e você está bêbada? E ela disse: meu Senhor, eu não estou bêbado, eu estou com a minha alma angustiada. E ela conta para Eli, e Eli fala para ela: que seja feito de acordo com o propósito de Deus na sua vida. E sabe como que foi a oração dela? A oração dela foi assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu não vou passar navalha na sua cabeça e nem na sua barba. O meu filho será do Senhor, ele será nazireu por voto de nascimento. Então, irmãos, a oração dela não se tornou uma oração para que ela pudesse dar uma resposta a Penina. A oração dela foi uma oração com um propósito: Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Se o Senhor me der, eu vou te devolver, Senhor. Se o Senhor fizer na minha vida, Pai. Aí, irmãos, houve o propósito de um alinhamento. Por quê, irmãos? Diga assim: pastor, por quê? Porque Ana queria um filho. Ana queria um filho. E Deus precisava de um sacerdote. Então o Senhor fez com que o sonho dela se alinhasse ao propósito dele. Olha para mim aqui que eu quero te contar um segredo. Quantos querem receber respostas de oração? Não faça uma oração egoísta, pedindo a Deus algo só para você. A hora que você começar a orar e colocar Deus dentro do seu projeto, para você compartilhar o teu sonho com Ele, compartilhar o teu projeto com Ele, Ele vai querer compartilhar com você também. O propósito dele. Una o teu propósito ao propósito de Deus. Sabe, irmãos, Deus não responde oração de gente egoísta. Tem gente que fala assim: pai, me dá uma casa, porque o dia que o Senhor me der uma casa, aqueles parentes meus vão ver só. Eu vou virar as costas, nunca mais eu quero vê-los. Pai, me dá um carro melhor do que o do meu cunhado, pai, para acabar a minha humilhação. Pai, me dá condição para eu mandar a minha filha para a melhor faculdade, porque a minha sobrinha já está lá naquela boa.
Sabe, irmãos, tem horas que a gente é muito egoísta, egocêntrico. Deus não responde a oração de egocêntrico. Oração precisa ser carregada de propósito. Ponha propósito na tua oração. Você pode pedir uma casa, mas fala assim: Senhor, o dia que tu me deste uma casa, lá vai ter uma célula. Pai, o dia que o Senhor me der um carro, eu vou dar carona nos meus irmãos. Pai, eu tenho uma bicicleta, o dia que o Senhor me der uma moto, eu vou doar minha bicicleta. Começa a agir com propósito, irmão. Eu preguei essa palavra no domingo, irmãos. Na segunda-feira foi feriado, e a gente teve um churrasquinho lá em casa, e de repente chega um irmão: pastor, aquela palavra de ontem à noite me tocou. Eu falei: meu filho, pastor, sabe por quê? Eu tenho o meu carrinho, o meu golzinho caixote, mas Deus me deu um gol melhor, e eu peguei o meu gol caixote e eu vou dar para quem o Senhor me direcionar. O Senhor quer que eu dê a quem, pastor? Eu falei: dá a Tiagão. Dá a Tiagão. Porque a bênção não pode parar em nós, irmãos. Quando a bênção para em nós, para de fluir. Mas quando a bênção passa por nós, diga: a bênção não pode parar em nós, ela precisa passar por nós. Quando a gente começa a abençoar, mais a gente recebe. Sabe, irmãos, espiritualmente a gente funciona meio que como uma caixa d'água. Pastor, eu tenho até que horas? 9h30? 21 horas? Nós funcionamos como uma caixa d'água. Quantos aqui conhecem caixa d'água? A caixa d'água, ela tem uma boia, não é isso? Enquanto ela estiver cheia, a boia retém a água, não entra mais água. Mas quando a caixa d'água começa a ser usada, a boia desce e começa a entrar água nova. Fala para o teu irmão assim: deixa Deus usar você, porque quanto mais Deus te usar, mais Ele vai derramar na tua vida. Mas se você permanecer cheio, você não vai receber o novo. Fale para o teu irmão: a ideia é sempre esvaziar-se. Amém? Glória a Deus. Eu queria meditar com vocês sobre esses princípios. Eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 11. Amém? Gênesis capítulo 11. Vamos ler juntos? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Verso 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Fale para o teu irmão assim: onde há dispersão, não há construção. Vamos falar juntos de novo? Onde há dispersão, não há construção. O modelo de Deus de interromper aquela obra foi dividir aquelas pessoas, enviar cada uma delas para um canto. É interessante que o texto diz que Deus, ele desce para observar o quê? A obra que estava sendo feita. E o texto não diz que Deus ficou impactado com a obra. Deus não ficou assim: olha que obra magnífica que eles estão fazendo. Deus ficou impactado com a unidade daquele povo. E Deus diz assim: eles são muito unidos. Eles são tão unidos que se eu não dispersá-los, eu não vou poder impedi-los de fazer nada, de tanta unidade que eles têm. De tanta unidade que eles têm. Sabe, irmãos, desde o dia 18, desde o dia 18 de maio, o Espírito Santo me pegou numa madrugada por volta de 1h30 da manhã, me fez parar para escrever, e eu escrevi até 7h30 da manhã. Depois eu parei um pouco, dormi até 10 horas, voltei a escrever, escrevi até as 5 horas, eu escrevi 60 páginas, e agora por esses dias escrevi mais um pouco, já estou quase 100 páginas escrevendo sobre os 3 pilares importantes da igreja. Os 3 pilares importantes da igreja: o primeiro pilar é o amor, o segundo a unidade, e o terceiro a comunhão. Jesus, em João 17, ele vai dizer assim: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A autenticação do ministério de Cristo na terra passa pela unidade da igreja. A autenticação, irmãos. O mundo vai ver esse ministério de Cristo autenticado, não pela obra da cruz dele, mas pela unidade da igreja dele. Sabe, irmãos, o que faz Deus ficar impactado no céu a tal ponto de fazer com que ele desça? Quantos estão me ouvindo aqui? Você teve uma atitude dentro da tua casa que fez com que Deus saísse do trono dele e viesse dentro da tua casa para ver o que está acontecendo. Ele não ficou impactado com obra, ele não ficou impactado porque a partir daquele momento não era mais pedra e argamassa, agora era tijolo e betume. Ele não ficou impactado porque, caramba, descobriram uma técnica nova, uma engenharia nova. Olha, eles estão querendo fazer uma torre até o céu. O que move Deus para fazer com que ele saia do lugar dele e venha observar o homem é a unidade daqueles homens. Em João, irmãos, capítulo 17, Jesus ora por 5 vezes sobre a unidade da igreja. Quantas vezes? 5 vezes. Jesus orou: Pai, que todos sejam um. Pai, que eles tenham unidade. Pai, que eles sejam um assim como eu sou contigo. Pai, tu em mim e eu neles, para que eu... Ele orou, irmãos, 5 vezes. E a grande pergunta que fica é: Jesus foi respondido nessa oração? Quantos acham que o Pai respondeu a oração? Diga amém. Quantos acham que o Pai não respondeu essa oração?
Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos, não olhando só para a presbiteriana daqui, mas vamos olhar para dentro da igreja do Senhor Jesus, com tantas bandeiras denominacionais, com tantos rachas, com tantas picuinhas, com tantas brigas, com tantas coisas ruins. Jesus teve a sua oração respondida, irmãos, que todos sejam um. O presbítero briga aqui, já leva um grupo, abre uma igreja. O pastor da igreja B sai já levando um grupo e monta outra. Que unidade é essa? E nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, que as respostas de Deus ao homem está ligado à unidade, está ligado à comunhão. Olha o que a palavra do Senhor diz: onde estiverem dois concordando com alguma coisa, eu farei. Dois concordando. Quer ver outra? Onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu vou estar. O Senhor se assenta entre os louvores do seu povo. Não é bom que o homem viva só. Irmãos, a bênção liberada de Deus passa pela comunhão. Diga, ai. Abre aí para mim 1 Pedro, rapidamente. Olha que texto tremendo, irmãos. Que verso, melhor dizendo, poderoso. Verso de número 7. 1 Pedro 3, verso de número 7. Olha só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Vamos ler mais? E tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida. Olha só, irmãos, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Fale para a pessoa que está do teu lado: quando não há comunhão dentro de casa, não há resposta de oração. Diga, ai. Aí você chega para o pastor e fala: pastor, eu não sei, eu dou meu dízimo, pastor, estou todo culto, eu sou ativo na igreja, mas eu oro, parece que Deus não responde. Como que está a comunhão dentro de casa? Com os filhos, a amizade com a esposa, a amizade com o esposo, a comunhão dentro de casa. Se não há comunhão dentro de casa, não há resposta de oração, porque Pedro está dizendo: para que não sejam interrompidas as orações. Deus sempre se importou com a comunhão entre os homens, e para promover a comunhão, Ele sempre está premiando. Diga, o Senhor vai premiando aqueles que aprendem a viver em comunhão. Para Deus é tão importante que Ele dá prêmios, Ele premia aqueles que assim o fazem. Fale para o teu irmão assim: 40 dias de oração, sem comunhão é igual zero de resposta. Não adianta, irmãos. Não adianta.
Comunhão chama a atenção de Deus. Quando essa igreja começar a viver numa comunhão tão poderosa, Deus vai descer aqui. Ele vai se manifestar ainda mais aqui. E vocês vão ver curas, libertação, conversão. Quando a comunhão está forte dentro da igreja, não precisa ter força de programa. Não precisa fazer programa. Quando a comunhão é forte, relacionamento é forte. Quando o relacionamento é forte, somos fortes. Existe um lema hoje no Brasil de vários segmentos da sociedade e da igreja também: juntos somos mais fortes. E parece mais um ditado popular, mas é verdade isso. Deus se impressionou com algo na terra, irmãos, a ponto de descer para ver o que chamou a atenção dele. E o que chamou a atenção dele não foram os tijolos, não foi o pinche, não foi o projeto da grande torre, mas foi a grande comunhão que havia entre aqueles homens. Você quer acabar com a criminalidade desse bairro, junto com essa igreja? Você quer acabar, irmãos, com os perdidos nas mãos de Satanás? Comece a promover comunhão. Abra comigo aí para nós terminarmos. Você imagina, eu tenho 120 páginas desse negócio aqui. E primeira vez que eu estou ministrando sobre isso. Salmo 133. Vamos ver o que tem aí. A importância da comunhão, irmãos. Todas as vezes que a gente faz algum encontro de comunhão, a gente usa esses salmos, não é? Olha o que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vocês já pararam para pensar nesse capítulo? A gente fica muito preso naquela parte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o salmista, ele vai trazer uma comparação da união, e ele vai falar: a união é como o óleo precioso que desceu sobre a cabeça de Arão. Quem foi Arão, irmãos? O primeiro sumo sacerdote. Foi o cara que iniciou a linhagem sacerdotal. Pensa, irmãos. É como óleo precioso que desceu da cabeça de Arão, que desceu, escorreu nas suas barbas e molhou o colarinho das vestes dele. De tão preciosa que é a comunhão. A comunhão é como um óleo de consagração de algo importante. Diga comigo: a comunhão é um óleo importante da consagração da igreja. Tem gente que acha que a consagração da igreja é o jejum. A consagração da igreja é a comunhão. Uma igreja consagrada é uma igreja que anda unida. Amém? É uma igreja que tem um único propósito. E o pastor diz: é para lá que nós vamos. Vai todo mundo. Não é a igreja que se divide, mas é a igreja que se une e se multiplica. Aleluia!
Mas não para por aí, irmãos, porque o nível de comparação aumenta. Olha o que diz o verso. Olha o que diz. É como, verso 3, o orvalho do Hermon. Sabe o que é o orvalho do Hermon? Quando desce sobre os montes de Sião, ou seja, quando deixa o monte Sião, os montes de Sião, tudo umedecido pelo orvalho. Quando tira a sequidão, é como o orvalho que tira a sequidão. Diga para o teu irmão assim: a comunhão é como um orvalho que tira a sequidão. Coisa boa é quando a gente ama, irmãos. Coisa boa é quando a gente vive em comunhão. Coisa boa é quando a gente está bem com as pessoas, que a gente pode entrar na igreja, a gente pode abraçar todo mundo sem falsidade, que a gente pode beijar, que a gente pode caminhar junto, que a gente pode sair, pode lanchar, pode ir na casa das pessoas comer. O Senhor habita nesse movimento, irmãos. Sabe, é como o orvalho de Hermon que toca o Monte Sião. Irmão, sabe o que significa na Bíblia Monte Sião? Monte da adoração. Fale para o teu irmão assim: a comunhão, ela produz a verdadeira adoração. A comunhão produz a verdadeira adoração. E quando existe comunhão, a comparação não para aí. Davi, ele continua. Diga para o teu irmão: isso é forte. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. E quando você toca o Monte Sião com a tua comunhão, sabe o que acontece? Fale assim: pastor, diga para nós, o que acontece de lá, de Sião? O Senhor ordena a bênção dele e a vida eterna sobre os seus filhos. Olha o que ele diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Pega na mão do teu irmão e fala assim: meu irmão, vamos correr para a comunhão, porque esse negócio de comunhão é muito bom. Deus desce para ver, Deus libera a vida para sempre. Fale para o teu irmão assim: meu irmão deseja isso. Fale com ele: seja um comigo, paga uma pizza para mim. Me leva para comer um churrasco com Coca-Cola gelada. Na comunhão há recompensas, irmãos. Toda recompensa que você espera através da oração, ela precisa passar pela comunhão. Se não houver comunhão, não adianta a oração. O salmista declara que a comunhão é algo tão importante quando acontece, que ele compara a consagração do sacerdote Arão. A comunhão tem um grau de importância para Deus elevado demais. Só através da comunhão podemos tocar no trono de Deus. Que todos sejam um. Acessar o trono de Deus.
Deus. Eu não estou falando aqui literalmente, vamos unir aqui que a gente vai tocar no trono. Não é literal, uma figura de linguagem, mas você acessa a beneficência de Deus através da comunhão, da vida de oração. Para fecharmos, irmãos, Mateus capítulo 5, Jesus pregando no conhecido sermão, chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que muitas pessoas acham que Jesus estava ali ensinando uma multidão, e nessa noite, com a permissão do vosso pastor, eu quero ensinar a vocês que essa visão está errada, que Jesus não estava ali para ensinar uma multidão. E você pode ver Mateus capítulo 5, no verso 1, só para a gente tirar essa dúvida. Olha o que diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Jesus olhou as multidões, mas Jesus tinha um compromisso com os seus discípulos, porque Jesus estava a discipulá-los. As multidões não queriam discipulado, as multidões queriam as mãos de Deus, as multidões não queriam ensino, as multidões queriam que Jesus fizesse milagre, que transformasse pão e peixes em quantidades suficientes para que eles pudessem alimentar. A multidão queria que Jesus transformasse água em vinho. Jesus nunca despediu uma multidão faminta, porque a multidão queria o show de milagres, o show de maravilhas de Jesus. Mas o segredo está aqui no verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Algumas pessoas acham que Jesus foi lá no cume do monte e começou: "Hey!" Diga para o teu irmão assim: Jesus era tão homem quanto nós. Fale para ele assim: Jesus tinha cordas vocais. Jesus, se não cuidasse da garganta, ficaria rouco. Ele não pregou gritando. Vou provar para vocês. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. A multidão estava ali, mas quem recebeu o ensino foram os discípulos. Fale para o teu irmão assim: meu irmão, só quem aprende é discípulo, e discípulo anda unido. Diga ai. Mas avançando um pouco mais, verso 21 até o 24, olha o que diz. Vamos ler juntos? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Isso é a lei. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Pega na mão do teu irmão e fala assim: não quebre a comunhão comigo, porque se você quebrar, você estará sujeito ao julgamento. Irmãos, o Senhor tem uma preocupação com a comunhão, mas não para aí. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Fale para o teu irmão assim: não me maltrate, não fale mal de mim. Ai, 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 se você falar mal de mim, não adianta orar, tem que resolver.
Verso 23: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, a sua adoração, o seu louvor, a sua oferta financeira, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Fale para o teu irmão: muitas vezes, meu irmão, você traz o seu dízimo fielmente, você traz a sua oferta fielmente, mas você não rompe. Deus não libera a bênção dele, porque você esqueceu de ajustar a comunhão. Está de mal com o irmão e traz a oferta. As suas ofertas não estão mais aqui, mas espiritualmente elas continuam aqui, porque o Senhor ainda não recolheu, porque Ele está esperando você ir buscar a reconciliação. Fale para o teu irmão: não podemos ficar de mal. A recompensa há de haver, de existir a recompensa para aqueles que andam em comunhão. Jesus diz que aquele que quebra a comunhão está sujeito a sanções. O cântico que nós cantamos, se ando na luz, como na luz Jesus está, João escreve isso. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos falar juntos? Se ando na luz, como na luz Jesus está, tenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo. Fale para o teu irmão assim: purificação de pecado não é só quando aceita Jesus, mas é quando também você aceita o teu irmão. É quando você diz para ele: você pecou contra mim, eu te perdoo. Você errou, eu te perdoo. De tarde errou de novo, eu te perdoo de novo. Mas sabe o que nós fazemos? Errar comigo é uma vez só, porque a amizade é igual vaso, depois que quebra não tem como colar. Fale para o teu irmão assim: Jesus é o super bonder do céu. Se a comunhão quebrar como um vaso, chama ele que ele cola. Nós não podemos, irmãos, desperdiçar 40 dias de oração. Nós não podemos. E eu quero te encorajar: se você não está bem em casa com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o pastor também, e principalmente com seus líderes, aqui na igreja entre irmãos, porque tem crente que fala assim: me dá a paz do Senhor. Ela fica no pensamento dela assim: me dá a paz do Senhor, porque se me der só bom dia eu te dou na cara, vai ver só. Tem crente que é assim: eu dou um boi para não brigar, mas eu dou uma boiada para não sair. Tem crente que fala assim: o meu santo não casou com dele. Crente macumbeiro. Como
Como que o santo não casa com o dele, que a gente tem um santo só? Quando você diz que o teu santo não casou com o dele, talvez o teu santo seja lá da macumba. Desde o dia que irmã Marinha entrou por aquela porta, meu santo não bateu. Esses 40 dias, vocês estão tendo a oportunidade de conquistar diante de Deus uma chave. E toda chave tem uma fechadura. E toda fechadura tem uma porta. E talvez essa chave, essa fechadura e essa porta vai abrir algo que você tem esperado há muito tempo e você não tem recebido, e você já tem perguntado ao pastor e ele não tem tido resposta para você. Não porque ele não saiba esses princípios, mas é porque muitas vezes é como nós aprendemos com o pastor Eber. A gente vai para o pastor e fala assim: pastor, eu fiz uma coisa muito errada. E o pastor pergunta: o que você fez, meu filho? E você diz: eu roubei uma corda. Roubou uma corda? Vamos orar. Então, você está arrependido, meu irmão? Estou. E o pastor vai lá e soa de orar, suando de orar. Pai, perdoa o pecado dele. Pai, ele renunciou o pecado dele. Pai, em nome de Jesus, que ele seja liberado para receber de ti as bênçãos, o perdão. E você vai embora crente que aquilo ali resolveu, e daqui a um mês você volta: pastor, está piorando, o que está acontecendo? E o pastor fala: não sei, meu filho, eu já orei por você, fiz a oração certinha, você agiu certo. Só que você estava errado. Sabe por quê? Porque você confessou que tinha roubado uma corda, mas esqueceu de falar com o pastor que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada, e você roubou a vaca junto, mas confessou só a corda. Sabe, queridos, tudo que nós precisamos Deus já fez. Não é que Deus vai fazer. Terça-feira agora eu falei lá na igreja, os irmãos ficaram querendo me bater. Eu senti os olhos deles pularem assim. Eu falei assim: meu Deus. E eu sei que vocês vão fazer aqui. Deus não tem compromisso nenhum conosco não, irmãos. O pastor ficou zangado comigo agora. Ele não tem compromisso conosco. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com ele mesmo, com a palavra dele. Jeremias 1,12 diz: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Independente de qualquer coisa, ele vai cumprir. Não existe um justo sequer, um merecedor na terra. Mas o nosso Pai, ele é fiel. Ele é o liberador das bênçãos. Mas uma coisa nós precisamos fazer, irmãos: nós precisamos andar como Ele deseja. Nós pensamos que o mais importante da igreja é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, é uma das coisas mais importantes. Porque Jesus não orou assim: Pai, que eles preguem o Evangelho. Por favor, Pai, que eles preguem o Evangelho. Pai, por favor. Ele orou: Pai, que eles sejam um. A grande preocupação de Jesus é que nós fôssemos unidos, porque Ele sabe, Ele sabia e sabe, que por conta da unidade, Ele ia poder ver a sua igreja ser abençoada. Ele ia poder ver seus filhos prósperos, as famílias vendo as suas orações sendo acatadas diante de Deus. Ele ia ver a igreja sendo reconhecida na terra como alguém parecido com Jesus. Que nós possamos viver assim. Atos 2, 44 e 47. Fique de pé no teu lugar. Eu quero ler para a gente encerrar.
Diz assim, olha o que diz, Atos 2, 44 e 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Diga, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A simpatia do povo, irmãos, por aquela igreja não era pela mensagem que eles pregavam, é pela vida que eles viviam. Quantos querem ganhar toda a tapera para Jesus? Se amem, sejam unidos. Faça desses 40 dias a chave que vai abrir essa porta. A chave que vai abrir essa porta. Se você está aqui dentro e você tem dificuldade com algum irmão, procura ele, peça perdão a ele, reconcilia com ele. E você talvez diga assim, pastor, mas não foi eu que fiz. Jesus vai dizer, se você souber que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta e vai lá você e se reconcilia com ele. Não é ele vir a você. Irmãos, um dos segredos para a vida cristã abundante não é ter dinheiro, não é ter carro, casa boa, ministério. É ser a igreja que Jesus espera. A minha oração é que a igreja presbiteriana da Tapera seja a igreja dos sonhos de Jesus, a igreja da resposta da oração de Jesus. Amém? Pegue na mão do teu irmão e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pai, nós louvamos realmente o teu nome por tua palavra, porque o Senhor não nos pediu coisas difíceis. O Senhor pediu coisas necessárias. E dentre dessas coisas necessárias, muito necessária está a comunhão. Deus, em nome de Jesus, Satanás tem açoitado a igreja de Jesus, a tua igreja, porque ele sabe que no dia que a igreja se unir, ele não vai ter mais poder sobre ela. E ele tem trabalhado a fofoca, ele tem trabalhado o desamor, as contendas, as divisões. Ele tem feito, Pai, verdadeiras atrocidades no meio do teu povo. E nós, por falta de esclarecimento, nós temos permitido que mágoa, ressentimento, rancor entre no nosso coração. Muitas vezes os nossos irmãos, e pior ainda, muitas vezes contra o nosso pastor, o anjo que o Senhor pôs na igreja. Deus, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor possa nos curar. Nesta noite o Senhor possa nos renovar, nos restaurar. Deus, que o Senhor renove as famílias, Pai, o esposo, a esposa, os filhos, para que suas orações não sejam impedidas ali no lar. Deus, em nome de Jesus, restaure esse princípio em nosso meio. Que haja, Senhor, nesses 40 dias um propósito tão poderoso de arrependimento nessa área, que quando terminarmos esses 40 dias, que não haja nenhuma rusga, nenhum ressentimento, que não haja, Senhor, nada que possa afetar a comunhão desta igreja. Deus, e eu creio que a partir do 41º dia,
a unção, o poder e a glória do Senhor vai descer sobre esse povo de tal forma, uma visitação espiritual. Deus, eu creio que Atos dos Apóstolos conta acerca de uma história, mas essa história não terminou. Quando lemos, Deus, que estavam todos reunidos em um só lugar, quando lemos que estavam ali unânimes, quando lemos que tinham tudo em comum, e que o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja. Deus, eu creio, Senhor, que chegará esse tempo. Oh, meu Deus, a promessa, Senhor, do teu Espírito Santo na igreja diz que vai converter o coração dos pais, converter o coração dos filhos. A primeira coisa que o Espírito Santo deseja fazer é unir, porque o fruto do Espírito é o amor. Deus, em nome de Jesus, eu libero esta palavra que veio do céu, do teu trono, para esta igreja nesta noite, que esta igreja, ela vai crescer, que ela vai aprender a se superar, que ela vai ser madura, que ela vai ser uma igreja que ama a todo custo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela vida do pastor, da sua família, pela vida desta igreja maravilhosa, desse povo lindo do Senhor. Que o Senhor abençoe muito e poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Meu pastor.